Você já parou para pensar o que um filme brasileiro premiado no Globo de Ouro tem a ver com um plano bilionário dos Estados Unidos que simplesmente não deu certo? Parece algo distante, uma coincidência. Mas não é. Essa história fala de poder, fala de memória e fala de erros que continuam se repetindo ao longo do tempo. Fica comigo até o final, porque o que vou te contar conecta pontos que parecem separados, mas que revelam muito sobre o mundo em que vivemos. E se esse vídeo te faz refletir, já curte e se inscreve para acompanhar os próximos. Enquanto o Brasil celebrava o sucesso do filme O Agente Secreto no Exterior, uma outra história, bem longe das telas, se desenrolava nos bastidores da geopolítica. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, fala de silêncio, de medo, de viver sob uma pressão constante sem precisar mostrar violência explícita. É uma obra sobre a sutileza da opressão. Ao mesmo tempo, em outro cenário, decisões políticas de grande impacto eram tomadas com pressa, baseadas em interesse econômico e cálculo frio, ignorando o fator humano. O ator Wagner Moura, em uma de suas entrevistas, falou sobre como a memória atravessa gerações. Ele usou uma metáfora poderosa. É como uma casa com rachaduras escondidas nas paredes. Por fora, tudo parece firme, sólido e estável. Mas por dentro, basta um peso a mais, uma pressão inesperada. E a estrutura toda pode ceder. É exatamente essa memória coletiva que muitas vezes é subestimada. A tensão aumentou quando surgiu a ideia de que a Venezuela seria um ganho fácil para interesses estrangeiros. O cálculo parecia simples. Um país com imensas reservas de petróleo, um retorno financeiro rápido e um resultado imediato para quem investisse. Uma oportunidade de ouro. A expectativa era altíssima, mas a realidade se mostrou muito mais complexa e dura. Grandes empresas do setor petrolífero, depois de avaliarem os riscos com cuidado, decidiram não seguir adiante com os planos. O custo para operar seria astronômico, o risco político e social gigantesco, e o retorno, ao contrário do que se imaginava, levaria muito tempo para se concretizar. Isso nos mostra uma verdade importante. Nem toda violência aparece em imagens fortes ou confrontos diretos. Às vezes, a violência está em decisões frias, tomadas em salas de reunião. Está em planilhas e números que ignoram pessoas, suas vidas e suas histórias. Está em planos que tratam nações inteiras como se fossem apenas ativos financeiros em um tabuleiro de jogo. E agora, a gente chega ao ponto mais importante de toda essa análise. O maior desafio para esses planos ambiciosos nunca foi o petróleo. Nunca foi a logística ou a tecnologia. Foi o povo, um povo que conhece a sua própria história. Um povo que entende o valor daquilo que construiu com suor e sacrifício ao longo de décadas. E nenhum poder, por mais forte que pareça, consegue ignorar a memória viva de uma nação por muito tempo sem enfrentar consequências severas. Tentar impor uma vontade contra a corrente da história de um povo é como tentar nadar contra uma correnteza forte, carregando um peso enorme nas costas. No começo você até avança um pouco, mas uma hora o corpo cansa, a força se esvai e a corrente te leva. Enquanto isso, no dia a dia, para quem enfrenta dificuldades reais, surgem promessas simples. Soluções mágicas que parecem resolver tudo. Mas no fim das contas, os privilégios continuam protegidos lá no topo da pirâmide. E quando a conta não fecha, quando as promessas não se cumprem, a confiança que sustenta qualquer sistema simplesmente se perde. Tanto no cinema quanto na política, a lição que fica é muito parecida. Poder sem consciência, sem empatia e sem respeito pela história simplesmente não se sustenta. O Agente Secreto chamou a atenção do mundo não só pela sua qualidade técnica, mas porque escolheu lembrar, porque cutucou uma ferida histórica. E os acontecimentos globais que vemos todos os dias mostram, repetidamente, que a arrogância nunca, jamais substitui o bom senso e a prudência. A moral dessa história toda é simples e direta. Quem tenta apagar a história, quem age como se o passado não importasse, invariavelmente acaba tropeçando nele mais adiante. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o mundo e a conectar essas ideias, assiste o próximo que está aparecendo aqui na tela. Porque compreender o passado é uma das formas mais seguras e inteligentes de cuidar do nosso futuro.